Então, vamos lá, mais uma lista de exercícios sobre isomeria. Isomeria plana e isomeria espacial é o que nós encontramos nesse exercício aqui, ó. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o par de isômeros dados com o tipo de isomeria que apresenta. Então, na letra A, temos duas estruturas, composto 1 e composto 2, e diz que a isomeria de posição. Na verdade, a isomeria de cadeia, porque essa é uma estrutura de cadeia normal e essa é uma estrutura de cadeia ramificada. Então, eles são isômeros de cadeia e não de posição. Diz na letra B que o composto 1 e o composto 2 são isômeros geométricos. Para serem isômeros geométricos, que daí já entra na parte da isomeria espacial, não mais a isomeria plana, um dos casos é que o composto tem uma dupla ligação, e eles têm, aqui está uma dupla e aqui está outra, e cada carbono da dupla tem seus ligantes diferentes. Então, esses dois carbonos aqui não apresenta isomeria geométrica, por quê? Porque esse carbono aqui está ligado a dois hidrogênios. Porque o que falta na ligação dele nós completamos com hidrogênio. Esse outro carbono tem um hidrogênio e toda essa parte aqui ligada nele. Então, não apresenta isomeria geométrica porque esse carbono não tem ligantes diferentes. Para ter isomeria geométrica é necessário que cada carbono tenha ligantes diferentes. Letra C diz que são isômeros de cadeia. E são isômeros de cadeia por quê? Porque nós temos aqui o nitrogênio entre dois carbonos, o que caracteriza uma cadeia heterogênea, e aqui o nitrogênio que não está entre dois carbonos, o que caracteriza uma cadeia homogênea. Então, são cadeias diferentes, logo são isômeros de cadeia. Por que a letra D e a letra E não estão corretas? Diz que estes dois são metameria. O que é metameria? Na cadeia heterogênea, o heteroátomo muda de posição. E nesse caso aqui, nós temos funções orgânicas diferentes. Na metameria, os compostos apresentam a mesma função orgânica. Aqui nós temos o C-O, que é a função orgânica do éster. E aqui nós temos o C-OOH, que é o grupo funcional do ácido carboxílico. Então, se as funções orgânicas são diferentes, nós temos aqui isômeros de função e não a metameria. Aqui nós apresentamos a função do éter. Então, se eles apresentam funções orgânicas iguais, pode ser metameria, posição ou cadeia. Como em ambas as estruturas a cadeia é heterogênea e o heteroátomo está mudando de lugar na cadeia heterogênea, nós temos o exemplo de metameria. Logo, a alternativa correta é a letra C. Alguns podem perguntar qual é o tipo de isomeria que temos aqui na letra B. Na letra B nós temos isomeria de posição. Por quê? Porque a insaturação, que é a dupla ligação, está mudando de posição na cadeia, muda de lugar na cadeia. Aqui ela está entre o carbono 1 e 2, e aqui ela já está entre os carbonos 2 e 3. É isso? Então, nesse outro exercício, nós temos o seguinte. Na estrutura da terbinafina, está representada abaixo. Esta molécula é conhecida por apresentar atividade antifúngica e é empregada em diversos medicamentos com esta função. Aqui está a estrutura. Analise as proposições em relação à molécula da terbinafina. 1. Possui uma ligação dupla? Sim, tem várias ligações duplas, né? Aqui é uma delas. Com os substituintes em lados opostos da ligação, assim apresentando configuração cis. Quando está em lados opostos à ligação, a configuração é trans. Do mesmo lado é cis, em lados opostos é trans. E aqui nós temos um hidrogênio
outro hidrogênio, e tem toda essa estrutura ligada aqui e toda essa estrutura ligada aqui. Então, quando os maiores ou os menores números atômicos estão em lados opostos, a gente tem o trans. Em alguns momentos, utilizado uma nomenclatura mais atual, que é o E. Z ou E, né? O Z quando está do mesmo lado e E quando está em lados opostos. Nesse caso, o trans e não o cis. Possui um grupo funcional amina em sua estrutura e não realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas? Tem o grupo funcional amina, aqui, que é o nitrogênio entre carbonos, e não tem ligação de hidrogênio nas suas moléculas, porque é só carbono com carbono. Aqui temos o nitrogênio, porém é uma amina terciária, na qual todos os hidrogênios da amônia foram substituídos por radicais orgânicos. Então, não temos ligação de hidrogênio. Número 2 está correto. Possui em sua estrutura 2 anéis benzênicos fundidos. Temos 2 anéis benzênicos ali. Alguns alunos podem pensar que esse não seria o anel benzênico porque não tem simples e nem duplas alternadas. Acontece que, ao sofrer ressonância, essa dupla ligação poderia estar ali, ó. Então, ela valeria para os 2 anéis ao mesmo tempo. E depois seria alternado para esse e alternado para aquele, dando 2 anéis aromáticos aqui. Uma ligação tripla, ok, aqui está a ligação tripla. Uma ligação dupla, também temos uma ligação dupla. Além de ter essas outras ligações duplas aqui. E o grupo funcional amida. Na verdade, nós não temos uma amida. Nós temos uma amina. Para ser amida, nós precisamos ter o dupla O e não temos. C, dupla O e o N. Então, está correto apenas o item 2. Somente a afirmativa 2 é verdadeira. Então, neste outro exercício, nós temos assim. Na Inglaterra, não é permitido adicionar querosene, livre de imposto, ao óleo, diesel ou à gasolina. Para evitar a adulteração desses combustíveis, o querosene é marcado, na sua origem, com o composto A, que revelará sua presença na mistura após sofrer as seguintes transformações químicas. Então, o querosene marcado com o composto A mostra essa reação aqui. Um técnico tratou uma determinada amostra de combustível com solução aquosa concentrada de hidróxido de sódio e em seguida iluminou a mistura com luz ultravioleta. Exatamente o procedimento mostrado aqui em cima. Se no combustível houver querosene, então se no combustível houver querosene, nós vamos ter esse processo aqui. No ensaio, formar-se-ão 2 camadas, sendo uma delas aquosa e fluorescente? Sim, tá aqui, ó. Solução aquosa, fluorescente. O marcador A transformar-se-á em um sal de sódio que é solúvel em água? O marcador A, que é esse composto aqui, solução aquosa concentrada de hidróxido de sódio, se transformará nesse composto aqui, que é um sal de sódio. Aqui o oxigênio negativo e o Na+. Então, ele se transforma num sal de sódio. Tem o cátion, tem o ânion, é um sal. A luz ultravioleta transformará um isômero cis em um isômero trans? Então, luz ultravioleta. Ela vai transformar o isômero cis em um isômero trans. O que temos aqui? A dupla ligação. Temos um H, porque falta ligações, a gente completa com hidrogênio naquele carbono. Temos um outro H aqui, faltando ligação completa com hidrogênio nesse carbono. Carbono que tenha dupla ligação, eu vou analisar cada carbono da dupla se ele tem ligantes diferentes. Se ele tem, ele apresenta isomeria geométrica. Ter isomeria geométrica é ter o isômero cis e o trans. Então, esse carbono tem esse ligante e todo esse outro ligante aqui.
esse carbono tem esse ligante e todo aquele outro ligante lá. Então, ele apresenta isomeria geométrica. Na presença da luz ultravioleta, eu vou ter a mesma fórmula molecular, só que de um jeitinho diferente. Olha bem aqui, o H e lá o H. Então, tem isomeria geométrica, cada carbono da dupla apresenta seus ligantes diferentes. Aqui é um ligante, ali é outro, nesse carbono. Naquele outro carbono, eu tenho um ligante aqui, que é o H, e aquele outro ligante todinho lá, certo? Então, apresenta isomeria geométrica. Basicamente, é a mesma fórmula molecular, o mesmo composto, só que esse aqui é o cis, porque está do mesmo lado aqueles que têm números atômicos menores e os números atômicos maiores. E esse é o trans, porque estão em lados opostos os que têm números atômicos menores e os que têm números atômicos maiores. Então, a luz ultravioleta transformará um isômero cis, que é esse aqui, em um isômero trans? Sim. Logo, estão todos os itens corretos, 1, 2 e 3, letra E. Então, o citral é uma mistura de isômeros, geranial e neral, obtida a partir do óleo essencial do limão. Devido ao seu odor agradável, é bastante utilizado na preparação de perfumes cítricos. Aqui nós temos os dois isômeros. A partir das estruturas apresentadas, determine as afirmações verdadeiras e as falsas. O geranial é o isômero trans e o neral é o isômero cis, mais atualmente chamado de E ou Z. Vamos analisar. O que é o trans? O trans tem que estar em lados opostos. O cis, do mesmo lado. Quem deve estar em lados opostos e quem deve estar do mesmo lado? Lados opostos devem estar os ligantes do carbono da dupla. Então, primeiramente, eu vou analisar onde estão estes carbonos que têm os seus ligantes diferentes para apresentar a isomeria geométrica cis e trans ou Z e E. Aqui eu tenho os dois carbonos de uma dupla ligação. Porém, nós não encontramos a isomeria geométrica porque os ligantes desse carbono são iguais. É CH3, CH3. Aqui eu tenho uma dupla ligação e eu tenho os dois carbonos e apresentam isomeria geométrica. Por quê? Porque aqui eu tenho um ligante, que é o CH3, e lá eu tenho todo esse outro ligante aqui. Nesse carbono nós temos toda essa parte que é o ligante dele, e temos ainda a ligação que falta para completarmos com o hidrogênio. Então, apresentamos aqui a isomeria geométrica, porque temos dois carbonos e cada carbono dessa dupla ligação tem os seus ligantes diferentes. O isômero geranial é o trans? Sim. Por quê? Porque o hidrogênio e toda essa estrutura aqui, o hidrogênio é o que tem menor número atômico. Quando eu analiso aqui, o CH3 é o que tem menor número atômico que toda aquela outra parte ali. Então, os menores números atômicos estão em lados opostos. É o trans, o E. E no neral, nós temos aqui também o carbono com a isomeria geométrica. CH3 e todo aquele outro ligante ali ao redor dele. Depois aqui eu tenho toda essa estrutura aqui. E temos o hidrogênio para completar as ligações. Aí podemos perceber que o hidrogênio é o que tem menor número atômico em comparação com essa outra parte. E o CH3 é o que tem menor número atômico comparado com toda essa outra estrutura aqui. Então, estão do mesmo lado os menores números atômicos. Logo, nós temos o cis. Está correto. O geranial e o neral apresentam a mesma fórmula molecular, C9H14O. Se eles são isômeros, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, eu preciso avaliar uma das duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 carbonos. Então, já está errado, porque aqui diz que são 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Hidrogênios. Completamos as ligações de cada carbono com o número de hidrogênios que faltam. Esse carbono tem uma ligação, faltam 3. Uma ligação, falta 3. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, mais 2, 4. 1, 2, mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui são 3, porque temos uma ligação. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16 e não 14. E um oxigênio. Então, a fórmula correta é C10, H16 e 1O. Está falso. Geranial e neral apresentam uma carbonila como grupo funcional e por isso são chamados de cetonas. Aqui está o C-O, que é a carbonila. Porém, o C-O na extremidade caracteriza o grupo funcional de um aldeído. É o que nós temos e não uma acetona, é aldeído. Está falso. Geranial e neral são terpenos que apresentam isomeria plana? Não, apresentam isomeria geométrica do tipo cis e trans. Plana. Para ser plano, eu teria que ter isomeria de função, quando as funções orgânicas são diferentes. Não são, é aldeído. Tanto uma quanto a outra. Tautomeria. Também teria que ter funções orgânicas diferentes, enol e cetona ou enol e aldeído. Não temos, é aldeído nas duas. Isomeria de cadeia, ambas têm a mesma cadeia. São cadeias ramificadas, abertas, insaturadas, homogênea, então não tem diferença quanto ao tipo de cadeia. De posição, não muda a posição nem da insaturação, do grupo funcional e nem mesmo da ramificação. Metameria, o heteroátomo na cadeia heterogênea teria que estar mudando de posição e nós não temos o heteroátomo na cadeia heterogênea, desculpa, não homogênea, na cadeia heterogênea. As duas são cadeias homogêneas, então não temos nenhum tipo de isomeria plana, somente a geométrica. Falsa também. Geranial e neral apresentam uma dupla ligação conjugada a uma carbonila. O que é uma dupla ligação conjugada? É uma dupla alternada por uma simples. Então, aqui eu tenho a carbonila, uma simples, uma dupla. Isso é conjugado. Aqui eu tenho a carbonila, uma simples e uma dupla. Isso é conjugado, é quando está sendo alternado uma ligação simples e uma ligação dupla. Portanto, é verdadeiro. É isso?